Hoje nós vamos continuar a falar sobre conjuntos. Na última aula nós já falamos sobre a união, que é uma importante operação entre dois conjuntos. Hoje a gente vai falar sobre outra importante operação entre conjuntos, que é a interseção, certo? Interseção. Então, de novo, a gente precisa ter dois conjuntos, tá? Então vamos supor aqui que a gente tem A e B conjuntos, e a gente vai definir a interseção dos dois da seguinte forma: a interseção, que é denotada por esse símbolo aqui, certo? É o conjunto dos elementos x que tem a seguinte propriedade, que o x pertence a A e o x pertence a B ao mesmo tempo, tá certo? Então lembra que quando a gente definiu a união, deixa eu escrever de novo aqui, ó, a união entre A e B, ela tinha sido definida como eram os elementos x que pertenciam a A ou que pertenciam a B. Então, para estar na união, como a gente falou da última vez, bastava estar em um dos dois. Se tiver em A, já entra na união. Se tiver em B, já entra na união. Se tiver nos dois, melhor ainda. Agora, para estar na interseção, certo? Para estar na interseção, aí não, aí tem que estar nos dois. Tem que estar em A e tem que estar em B. Se a gente analisa isso usando diagramas, certo? Aqueles diagramas de Venn, como a gente já fez outras vezes, digamos que o conjunto da esquerda é o A, o da direita é o B. Onde que está a interseção dos dois? Eu vou pintar aqui a parte que está em ambos, tá? É só essa parte aqui, certo, pessoal? É só essa parte está em A e está em B. Só esse pedacinho aqui é que forma a interseção desses dois conjuntos. Essa parte que é a interseção entre A e B. Vamos ver como que isso fica em um exemplo, que é o mesmo exemplo da aula passada. Digamos que um conjunto seja 1, 2, 3 e 4, tá certo? E que o outro conjunto seja 3, 4, 5 e 6. Então, a gente já viu que para montar a união, basta a gente olhar para todo mundo que está em pelo menos um dos dois conjuntos. Então, a união entre A e B é. Então, um entra porque está em A, dois entra porque está em A, três entra, tá em A, também está em B, mas bastava estar em um. É, 4 entra pelo mesmo motivo, 5 entra porque está em B, 6 entra porque está em B. Então, essa é a união. Quem que é a interseção dos dois? Na interseção só entra quem está nos dois ao mesmo tempo, certo? Então, quem é que entra? Só quem está nos dois ao mesmo tempo é o 3 e o 4. Beleza? Então, a interseção desses dois conjuntos é esse conjunto aqui, tá bom? Então, observações. Sempre que eu tenho dois conjuntos A e B, a união dos dois é outro conjunto. E a interseção dos dois também é outro conjunto. Que propriedades que a gente pode afirmar aqui que a união e a interseção possuem, certo? Então, uma observação ó, é que todos os elementos da interseção estão tanto em A, certo? É como em B. É a definição. Quem está na interseção tem que estar nos dois. Então, o que isso significa é que a interseção dos dois é um subconjunto, ela está contida em A e ela também está contida em B, certo? Ela está contida nos dois, certo? A união agora. Todo elemento que está em A, todo elemento que está em A está na união, certo? Ó, por exemplo, aqui, ó, o A é formado por esses elementos aqui. Por eles estarem em A, já é suficiente para eles estarem na união. Então, outra propriedade é essa, é que o A é sempre contido, tá, na união do A com qualquer outro conjunto. Mesma coisa, obviamente, vale para o B. O B sempre está contido na união de B com qualquer outro conjunto que a gente quiser, certo? Então, essa é uma propriedade. Vamos ver mais um exemplo aqui. Ó. Outro exemplo, digamos que eu tenha A como sendo o conjunto 1, 2 e 3, e digamos que B é o conjunto 4 e 5,
certo? B é o conjunto 4 e 5. Então, a união dos dois, como a gente já viu, certo? Basta pegar todo mundo que está em algum dos dois. Então, eu vou ter um porque está em A, dois porque está em A, três porque está em A, certo? É 4 porque está em B, 5 porque está em B. E a interseção é quem? Quem é a interseção entre A e B? São elementos que estão nos dois ao mesmo tempo. Tem algum elemento que está em A e em B ao mesmo tempo aqui? Não tem, né? Não tem ninguém que está nos dois. Então, se não tem nenhum elemento, é porque é o conjunto vazio, certo? Não tem nenhum elemento. Sempre que isso acontece, sempre que eu tenho alguma interseção que é vazia, a gente fala que os conjuntos A e B são conjuntos disjuntos, certo? O que é que são conjuntos disjuntos? São conjuntos cuja interseção é o conjunto vazio, que não tem nenhum elemento que está nos dois ao mesmo tempo. Beleza, pessoal? Então, essa é a definição de conjuntos que são disjuntos, são conjuntos que não têm elementos em comum, certo? Para a gente continuar, vamos falar sobre outra operação entre dois conjuntos, que é a diferença. A diferença não quer dizer que eu vou pegar os elementos de um conjunto e vou subtrair eles do outro conjunto, não. A diferença entre os conjuntos A e B é a seguinte, é definida da seguinte forma. A menos B esse conjunto é formado pelos elementos x, tais que x está em A e x não está em B, certo? É todo mundo que está nesse primeiro, mas que não está no segundo. Tem outra notação que costuma ser usada também para a diferença entre dois conjuntos, que é essa aqui, ó, A barra B, certo? Só que é uma barra que é uma barra invertida. Esse símbolo ele é reservado para diferença entre dois conjuntos, tá certo? E aí, finalmente, de novo, se a gente olha em termos de diagramas de Venn, que é que a gente tem? Então, digamos que o A é o conjunto da esquerda, B é o conjunto da direita. Quem que é A menos B? A menos B é tudo que está em A, mas que não está em B. Então, não pode pegar essa parte daqui do meio. Então, A menos B é essa parte aqui, certo? A menos B é essa parte aqui que eu estou pintando de amarelo, certo, pessoal? Então, essa parte é A menos B. Quem que seria agora a parte que pegaria B menos A? B menos A é tudo que está em B, então pega essa parte aqui, mas não pode estar em A, então não pode pegar essa parte aqui do meio, não pode pegar a interseção. Então B menos A é essa parte de cá, tá certo? B menos A é essa parte aqui, ok? B menos A é esse lado de cá. E aqui no meio a gente já sabe, né? Aqui no meio é a interseção. Então aqui no meio eu tenho a interseção com B. Vamos voltar aqui para esse primeiro exemplo. Nesse exemplo, quem que é B menos A? B menos A aqui é quem? Para a gente ficar habituado, vamos escrever assim. Quem que é B menos A lá naquele primeiro exemplo? B menos A é tudo que está em B, mas que não está em A. Pronto, então, 3 entra na diferença? Não, porque ele está em B, mas também está em A, certo? Pronto. Agora o 4, ele entra na diferença? Não também, porque ele está em B, mas também está em A. Então eu estou sempre excluindo a interseção. Quem entra na diferença são esses dois aqui, ó, o 5 e o 6. Por quê? Porque eles estão em B, mas não estão em A. Então B menos A nesse exemplo aqui é 5 e 6, certo? E A menos B, por outro lado, quem é que é? A menos B. A menos B é tudo que está em A que não está em B. Então eu tenho que excluir a interseção. A interseção a gente já viu que era esses dois aqui, ó, certo? O 3 e o 4. Então A menos B é o que resta quando eu excluo a interseção. Então só resta 1 e 2. Beleza? Então, pronto. Nesse exemplo aqui, a gente tem esses dois exemplos de diferenças, B menos A e A menos B.
certo? Para finalizar a aula, vamos ver uma observação rápida. É claro que a união de A com B é igual à união de B com A, certo? Não faz nenhuma diferença se eu mudo a ordem. Esse aqui é tudo que está ou em A, certo? Que pode estar em A ou pode estar em B. Tem pelo menos um dos dois. Isso aqui também não faz diferença nenhuma, então. A mesma coisa ocorre para a interseção. A interseção de A e B, nessa ordem, é a mesma coisa que a interseção de B e A, certo? Então, são observações rápidas, mas que em alguns detalhes pode ser que elas sejam úteis para a gente mais na frente, tá certo? Então, era isso que eu queria falar nessa aula. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.